Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a doutora Silvia Pauleto, trabalho com terapias de reprogramação da memória celular e venho sugerir a vocês mecanismos para passar por essa pandemia com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais equilíbrio. Primeiramente, é importante entender o funcionamento do cérebro. O nosso cérebro ele foi evoluindo em camadas. Primeiro se formou, na verdade, o cérebro reptiliano, que é o cérebro que a gente chama que é o da sobrevivência, é do instinto de luta ou fuga. Depois veio o cérebro que é o sistema límbico, que é o cérebro dos mamíferos, que é o das emoções. E após veio o neocórtex, que é o cérebro racional. Então, nós temos um instinto animal. Os 9 meses da nossa vida intrauterina é uma recapitulação dos 300 milhões de anos de evolução das espécies. Isso tudo está condensado. Quando nos sentimos ameaçados, agimos como os animais. A gente ataca ou foge. A gente não usa o racional. Primeiro é o instinto de sobrevivência, certo? Depois vem a emoção e depois a gente raciocina em cima do problema. Então, quando a gente vivencia um conflito, é uma informação que chega através dos nossos órgãos do sentido, ela é captada. Primeiramente, nós temos uma sensação física. Para cada pessoa é de um jeito. Diante de uma situação conflitante, que tem características específicas, ou seja, é uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão, ela entra, registra numa sensação física, após isso vem a emoção do conflito. Aí vem o medo, aí vem a raiva, aí vem a tristeza, certo? O nosso cérebro, a parte consciente dele, que é só 5%, tenta nos proteger. Aí ele tenta nos tirar do olho do furacão, porque quando eu estou no conflito, eu não consigo sair daquilo, eu só penso naquilo, eu fico atormentado. Aí o que acontece? O cérebro consciente, 5% só, pega aquelas informações e joga num lugarzinho bem escondidinho lá do nosso inconsciente. Ou seja, coloca para debaixo do tapete para que a gente possa continuar sobrevivendo. E aí a gente entra em padrões do tipo, não vou mais pensar nisso, deixa para lá, vou continuar pensando, focando em outras coisas e assim vou seguindo minha vida. Mas em um determinado momento da minha vida, quando eu vivo um novo conflito, como o que nós estamos vivendo atualmente, o que estava quietinho lá é acionado e potencializa vindo as enfermidades físicas e emocionais. O medo fica maior do que precisa ser, a raiva fica maior do que precisa ser, a tristeza fica maior do que precisa ser. E aí eu vou dar umas dicas para te ajudar nesse processo. Então é assim, quando eu entro em padrões de fala ou de pensamento do tipo eu sou, eu estou, é como se eu imprimisse em mim a situação. Por exemplo, eu sou medrosa, eu estou com medo. É como se esse medo ficasse grudado aqui em mim. Eu sou, eu estou, né? Quando eu falo algo em mim sente medo, é como se eu olhasse para esse medo de uma outra forma. Então, nós temos dentro da gente as luzes e as sombras, né? Nós temos também o crítico e o criticado, certo?
E aí a gente entra nesses padrões e não consegue sair disso, não consegue se sentir leve. Por quê? Porque eu tenho crítico, tipo, você não fez direito à aula. Aí eu tenho criticado que fala assim, você deveria ter lido mais 2 livros para preparar essa aula aí. Aí tem o crítico aqui, meu Deus, não vai dar certo esse negócio. Aí entra o criticado, puxa, acho que eu não sei ser professor, eu não consigo ensinar, eu não sei fazer essas aulas online que eu tenho que fazer, tá vendo? Eu não consigo, eu não sei, eu estou com medo, tá? Quando vocês têm essa consciência que tem o crítico e o criticado, você pega essas 2 coisas, coloca aqui na sua frente e olha, e tem a percepção de que eu estou sentindo o que com relação a isso? Que sentimento eu tenho aqui? Eu estou com raiva? Eu estou com medo? Eu estou me sentindo impotente? Certo? Aí você pode dar um comando verbal para reprogramar tudo isso. Quando você olha para isso e você fala assim, parte de mim tem medo. Parte de mim tá triste. Parte de mim tem raiva. Quando eu falo parte de mim, o que eu faço? Eu faço isso aqui, Eu olho para as minhas sombras, mas eu sei que eu tenho as luzes dentro de mim. Porque eu não fico 24 horas com medo. Tem horas que eu não fico com medo, não é verdade? Aí é uma dica que pode te ajudar muito. Tomar consciência do que eu estou pensando e que sentimento está gerando tudo isso e fazer essa reprogramação verbal. Falar assim, algo em mim está triste, algo em mim está com medo, parte de mim está triste, parte de mim está com raiva. Essa é uma das dicas que eu tenho certeza que poderá te ajudar. Outra coisa, quando eu mentalizo, eu tenho que, e quando eu verbalizo, eu tenho que, é como se eu pegasse uma arma e colocasse aqui na minha cabeça. Gera uma obrigação, é pesado, é difícil. Quando eu mudo para eu vou, fica infinitamente mais leve. Por exemplo, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que corrigir as provas, eu tenho que fazer uma aula online. Esse eu tenho pesa. Tenho certeza que se você começar a falar assim, eu vou preparar a minha aula, eu vou dar a minha aula online, eu vou corrigir provas, eu vou cuidar da casa. O eu vou é infinitamente mais leve. Você pode sentir no seu corpo isso que eu falei. Coloque as mãos aqui, feche os olhos e mentalize ou verbalize, eu tenho que fazer tal coisa. E depois você mentaliza, eu vou fazer tal coisa. Você vai sentir a diferença no seu corpo. Quando você fala eu tenho, é muito mais pesado. E quando a gente entra no padrão, por quê? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que fulano faz assim? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que da pandemia? Eu fico nesse padrão do porquê. O que acontece? O meu cérebro, ele quer achar uma resposta. Então eu fico, por que tal coisa? Ele responde, deve ser por causa disso, disso, daquilo outro. Por que de outra coisa? É por causa disso. Isso tudo, gente, só serve para atormentar. Saia do porquê, saia do porquê. Entre no para quê. Para que eu estou vivenciando tudo isso na minha vida? Para que eu possa evoluir. Outro fato agravante para vocês, professores,
é o não estar com o aluno, presencialmente, né? Então, um aluno o aluno não está conseguindo escrever, você vai lá, pega na mãozinha dele e ajuda. E agora não tem como, né? Com essas aulas online, fica complicado. Então, aí o que acontece? Qual o sentimento que normalmente surge diante dessa situação? É o sentimento de impotência. E isso vai poder gerar dores físicas, dores músculo-esqueléticas. Por quê? O que é potência? Certo? A ação. Eu tenho um potencial para agir, eu não consigo agir. Eu tenho meu potencial, mas eu não consigo agir. Então eu entro numa impotência. Os músculos, tendões, ligamentos e articulações, eles servem no nosso corpo para que haja uma ação, certo? Uma potência. Quando eu entro nesse padrão, eu posso desenvolver dores e, dependendo do local que dói, tem um conflito emocional por trás. Por exemplo, eu tenho dores na região frontal aqui. Pode estar relacionada a essas tensões, né? Com o medo do que está por vir, com o medo do que pode acontecer. Eu vou tensionando e eu fico toda tensa aqui e dolorida. Eu tenho dores nessa região, eu posso estar desenvolvendo um padrão de pensamento de desvalorização intelectual e moral. Instintivamente, a gente não faz esse gesto, quando a gente não consegue resolver alguma coisa, a gente faz assim, ó, para pensar. Então, é um tensionamento nessa região. Quando eu tenho uma dor de cabeça aqui nessa região, posso estar desenvolvendo pensamentos do tipo, não sei o que fazer, não sei como que eu vou resolver tudo isso, né? Então eu entro nesse padrão de, ai meu Deus do céu, aí eu tensiono toda essa região. Quando eu sinto dores na nuca, podem estar relacionadas às emoções, aos pensamentos, com relação ao medo não visível, ao medo que me ameaça por trás e eu não sei o que é, eu viro uma tensão total nessa região. Com os braços, com as mãos, né? Eu quero algo e não posso. Eu tenho algo e quero mandar tudo a merda, mas também não posso. Então eu não posso agir, é como se eu se ligasse lá, essa parte emocional conturbada é como se ligasse uma chavinha lá no cérebro, tensionasse tudo, mas não tem a ação. A partir do momento que eu tenho essa percepção, eu tento mudar, eu tento sair do padrão do eu tenho e entrar no padrão eu vou. Eu vou fazer as aulas, eu vou conseguir, eu vou fazer o meu melhor. Os joelhos doem quando eu tenho um conflito emocional do tipo, tenho que me ajoelhar diante dessa situação, tenho que enfrentar essa situação. Eu não sei para que lado que eu vou, eu não sei o que eu faço, pode doer os pés também. Então, todos esses processos emocionais podem interferir nas dores musculoesqueléticas. Agora, para vocês terem uma orientação melhor, eu vou deixar um quadro com essas dicas. Em vez de falar eu tenho, vocês vão falar eu vou. Em vez de falar eu sou, eu estou, vocês vão falar parte de mim é, algo em mim é, parte de mim está, algo em mim está e, em vez de por quê, para quê. É isso aí, pessoal. Espero ter colaborado, estou à disposição. Vamos enfrentar juntos essa pandemia e gratidão!